Ta'ala. E de seguida enviar bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Respeitados irmãos, em pouco tempo, 5 ou 10 minutos, vamos tentar falar sobre alguns assuntos e a convite de Molana, inshallah, vamos tentar ver se conseguimos esclarecer alguma coisa em torno daquilo que tem sido inquietações da nossa parte, principalmente nesta área que tem a ver com a interreligião, religião comparativa. Alhamdulillah, hoje tivemos o nosso primeiro diálogo cá na província de Tete, na cidade de Tete. Diálogo este que temos vindo a desenvolver dia após dia, só para podermos nos ilustrar, para podermos nos mostrar as verdades. E hoje, alhamdulillah, teve lugar o evento na Sintrapel, chama-se o quê? West Lodge, certo? Ok. E Iglu também, certo? E teve lugar, mas de salientar que, na verdade, a nossa vinda para a cidade de Tete ainda era muito incerta. Era muito incerta porque a própria organização, já no último dia em que nós estávamos cá em Tete, foi exatamente antes de ontem, né? Ou ontem que nós chegamos, é quando se conheceu o local que havia de acontecer o encontro. E saímos de casa com esta dúvida se de facto haverá ou não haverá encontro. E viemos recebendo sempre este conselho de que nosso país, como um país laico, nós precisamos de fazer um diálogo pacífico, um diálogo que não fira ninguém, um diálogo que não vá, isto é, que não seja agressivo. E, alhamdulillah, hoje aconteceu. Fizemos um diálogo que acredito que nós fomos muito pacíficos. Se vocês forem a olhar para aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nós temos feito, nós somos mais diretos. Nós não damos muito espaço para pessoas que querem dar voltas. Mas hoje nós demos muito espaço para pessoas que quiseram dar voltas. Porque já tínhamos esta instrução dentro do nosso shura, já tínhamos esta instrução de que nós temos que mostrar esta paz que reina dentro do Islã. Infelizmente, fomos chamados até no local, fomos chamados de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão enganadas. Nós fomos chamados. Imaginemos se nós tivéssemos chamado a outra congregação religiosa, o que é que seria de nós? Não seriam os outros religiosos a tirarem pedra contra nós, não. Mas sim seríamos nós mesmos a atirarmos pedras contra nós mesmos. E temos estado a verificar muita crítica por parte de pessoas não muçulmanas, isto é, por parte de pessoas muçulmanas, não por parte de pessoas que estão fora do Islã. Não. As pessoas que estão fora do Islã sempre disseram que nós não sabíamos, não conhecíamos este ensinamento que vocês têm estado a trazer. Mas pessoas muçulmanas são as próprias que começam a atirar pedras. Mesmo que as coisas já andem bem. No princípio, se calhar, as pessoas pensavam que as coisas iam andar mal e Allah foi nos ajudando. E agora o que é que as pessoas dizem? Mas também essa coisa de debate, isso é bida, né? Isso que vocês fazem, isso é bida, isso é bida, isso é bida, né? Aliás, no princípio pensavam que Abdurrahman só sabe Bíblia. Ele só sabe Bíblia, Rasul nunca fez isso. Mas depois quisemos mostrar que pouco do Corão também a gente entende.
E agora o que é que as pessoas disseram? As pessoas disseram, por que humilhar a pessoa de outra religião? É só chamar a ele, né, nas esquinas, escondidamente. Por que chamar a ele em público? E depois fomos tendo outra crítica, outra dificuldade. Quando eles querem falar, nós não deixamos eles falar. Por quê? Quer dizer, tudo é com base na crítica. Nós criticamos tudo, menos nada. Portanto, por causa de várias e várias críticas, esta é minha terra, é Tete, né? Por causa de várias e várias críticas, eu orientei os meus companheiros, eu disse para eles que, companheiros, meus colegas, temos a parte da moderação, que quando estávamos em Quelimane, alhamdulillah, a moderação foi muito rigorosa. Isto é, você tem questão, se não tem questão, vai lá sentar. Se tem questão ou se quer falar algo que está dentro do tópico, fale, mas tens tantos minutos. Se ultrapassas esses minutos, estás fora de jogo, vais sair. E nós dissemos para o nosso moderador, dissemos que agora nós vamos para Tete, é melhor que você deixe tudo andar. Você deixa tudo andar, porque mesmo quando chegamos em Tete, só por causa do tópico que a gente pôs, a trindade na visão islâmica, foi um problema também. Por que puseram a trindade na visão islâmica? Nós dissemos, já Allah, onde é que nós vamos respirar agora? Quer dizer, desde que nós começamos o trabalho, é só receber pedras, só, né? As pessoas só atiram pedras para nós. Toda hora estão a tirar pedra para nós. Nunca a gente fez algo benéfico. É óbvio que nós estamos a trabalhar para pessoas, nós estamos a trabalhar para Allah, mas também precisamos de receber algum retorno por parte de pessoas, né? E foi quando a gente orientou a nossa equipe, que equipe, nós vamos para esta cidade, se existem estas palavras, vamos tentar ver se a gente vai deixar tudo andar. E alhamdulillah, hoje deixamos tudo andar. Sheikh Padre também ficou calado, ele disse, hoje não vou falar. Né? O moderador também estava no seu canto, ele disse, hoje eu não vou falar. Né? Eles hão de falar. Coitado de mim, eu até tinha dito que não vou falar, mas felizmente acabei falando, mas eu nem queria falar também. O que nós queríamos fazer era tentarmos ver se eles falando, ou a outra religião falando, qual seria a abordagem, ou qual seria a conclusão daqueles muçulmanos que só gostam de atirar pedras. Vamos ouvir depois, né? Porque ainda não temos resultado disso. Portanto, o que eu quero dizer, respeitados irmãos, é o seguinte: nós somos muçulmanos, moçambicanos, e temos que cultivar este espírito de diálogo. Nós trabalhamos, temos colegas, estudamos, temos colegas, somos vizinhos de algumas pessoas. E esta minha província, concretamente esta minha cidade, tem carência de muçulmanos. A maioria das pessoas que cá estão não são muçulmanos. Por isso, vou dar algumas dicas de como conversar com um não muçulmano. Este é o objetivo que me fez subir neste púlpito, que é para em poucos minutos podermos conversar em torno disto. É óbvio que aquele que já é muçulmano pensa que, mas por quê? Não é porque nós podemos ver quantas pessoas estão perdidas, respeitados irmãos, querem conhecer o Islã, mas não têm como conhecer o Islã. Então nós precisamos de transportar o nosso Islã para estas pessoas. Primeira coisa é a vergonha. Esta é uma das dicas que eu vou dar. A primeira coisa é a vergonha que o muçulmano tem em apresentar e representar o seu próprio Islã. No Maputo, nós temos até pessoas das outras religiões que no Chapa, eles estão espalhados a falarem da sua religião. Mas, em contrapartida, nós encontramos um muçulmano que não só no Chapa, mas para andar identificado como muçulmano é um problema. Não estamos a dizer para ele subir no Chapa para estar a falar de Allah, não. Os outros estão a fazer, mas o muçulmano, para se identificar como muçulmano, é um problema.
O muçulmano virou aquela pessoa que aqui vai, ali vai. Está com estes, ele diz, epá, irmãos, eu sou vosso. Está com o muçulmano, diz, eu sou muçulmano. Chegou o tempo de jejum, se é um trabalhador, está no aparelho de Estado, ele até tem vergonha de se identificar como muçulmano, porque passou 11 meses a se identificar como não muçulmano. Hoje que é jejum, hoje que é Eid, ele tem receio de pedir o Estado para dizer que eu sou muçulmano, quero ir conviver. E prefere esconder-se por detrás do trabalho, isto é, continuar a trabalhar e deixar que os outros passem o seu Eid. Este é o nosso problema. Nós temos o problema de vergonha. Qual é esta vergonha? De apresentar e representar a nossa religião. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber dialogar com as pessoas. Saber dialogar com as pessoas. Tu, quando vais dialogar com alguém que não é muçulmano, nunca, em nenhum momento, insultar a ele e nem dizer a ele que tu estás perdido. O que nós temos que fazer é, primeiro, apresentar aquilo que é a nossa religião. E você, a partir dali, terá o resultado do que o outro aprendeu sobre esta mesma religião, contra si. Deixe-me só voltar um pouco para trás. Quando eu vim a primeira vez, naquela minha primeira viagem, tinha aqui um colega que estava a tirar o curso de padre. Aliás, ele já tinha concluído o seu curso, apenas estava à espera de ser afetado. E foi afeto no meu distrito de Mutarara. Portanto, eu levei a ele para a casa de Baiacin. Eu levei a ele para a casa do Baiacin. Sim, eu estava a dizer que eu levei a ele para a casa do Baiacin. E lá fomos fazer uma entrevista. Ao longo da entrevista, o meu amigo, o padre Joel, ele disse assim, que eu quero ouvir um pouco do Islã consigo, porque quando nós estávamos no curso, aprendemos um pouco sobre o Islã. Quando estávamos no curso, nós já aprendemos um pouco sobre o Islã. Mas acha que lá no curso onde este padre estava a aprender sobre o Islã, havia de aprender um Islã reto ou distorcido? Obviamente que havia de aprender um Islã distorcido. O Islã não se aprende na igreja. O Islã não se aprende na paróquia. O Islã aprende-se dentro do Islã. Portanto, se você vai procurar o conhecimento, você vai aprender o Islã fora do conjunto islâmico, então você vai aprender um Islã distorcido. O meu amigo disse que eu aprendi o Islã lá no curso onde nós estávamos. Perguntamos se ele aprendia com muçulmanos ou com os não muçulmanos. Ele disse que ele aprendia com os padres. O que um padre vai ensinar sobre o Islã? Sem dúvidas que vai ensinar só algo distorcido sobre este mesmo Islã. Por isso, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é dialogar. E você, ao dialogar, apresente a sua religião, não apresente primeiro a religião do outrem. Fale dos pilares da sua religião. Fale do conhecimento básico da sua religião. Diga quem é o seu profeta. Diga qual é o seu livro. Diga a quem tu adoras. E aí tu terás o resultado, tu terás o retorno daquilo que a outra pessoa aprendeu sobre o Islã. Sem dúvidas, as pessoas hoje dizem que vocês por que confrontam os não muçulmanos? Mas nós temos a dizer que estas pessoas que não vêm a público falarem do Islã, eles falam acerca do Islã nas suas esquinas. Lá onde eles aprendem a sua religião, acabam aprendendo o Islã de forma distorcida. Por isso, quando tu fores apresentar o Islã a um não muçulmano, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, mas vocês são terroristas, vocês são polígamos, vocês são isto, mas aqui. Ele vai falar um conjunto de coisas que foram lhe incutidos aonde? Lá onde ele aprende o Islã
não dentro do Islã, mas sim fora do Islã. Estou-me a recordar de uma pergunta que eu recebi na Beira, que nunca me esqueço. Já recebi várias perguntas, mas desta pergunta eu nunca me esqueço. E, inshallah, jamais me esquecerei desta pergunta. No Masjid al-Huda, o Sheikh Said Dabo, ele fez a seguinte pergunta: Sheikh Abdurrahman, por que o muçulmano, quando sai do Islã, dificilmente ele volta para o Islã? Mas um cristão, quando sai do cristianismo, facilmente ele volta para o cristianismo. Por quê? Esta é uma pergunta que marcou-me bastante. E qual foi a minha resposta? A resposta para o Sheikh foi a seguinte: eu sei que o Sheikh não tinha esta preocupação. Se calhar era uma preocupação porque um Sheikh, um Maulana, um Mufti, se ele pergunta algo, não está a perguntar para ele. Ele está a perguntar para tu ensinares o povo, porque ele já sabe, alhamdulillah. Portanto, eu percebo e percebi que o Sheikh não estava a perguntar para ele saber, ele estava a perguntar para a multidão poder saber. E eu respondi, eu disse ao Sheikh que é difícil um muçulmano sair do Islã, ir para a igreja, e é difícil ele voltar. Por quê? Porque quando ele sai do Islã, vai para aquelas congregações, ele é ensinado, ele é incutido um ensinamento errado sobre o Islã, e ele aí acaba dizendo: sim senhor, eu jamais voltarei para o Islã, jamais voltarei para o Islã. Por isso a segunda dica é esta. A primeira dica é: tire a vergonha da sua religião. Não tenha vergonha da tua religião. Tu tens que ter a coragem de se apresentar e representar como muçulmano. A segunda dica é saber dialogar com aquele que não é muçulmano. Primeiro, apresentando aquilo que é a sua religião. Esta é a segunda dica. Eu tenho dito sempre às pessoas que me ligam, às pessoas que mandam mensagem: Sheikh, eu quero um versículo da Bíblia que fala sobre o porco. Sheikh, eu quero um versículo da Bíblia que fala sobre o véu. Eu pergunto: já tens no Corão, conheces qual o capítulo e versículo no Corão que fala sobre a proibição do porco? Já tens na tua cabeça no Corão o versículo que fala sobre este tal hijab? Tu já tens algo dentro do Corão para te fortificares, que é para ir ao encontro do outro livro? Não tem. Quando a gente pergunta isto, a pessoa diz: eu não tenho conhecimento sobre o Corão. Como é que você, sem conhecimento sobre o Corão, vai querer ler um livro que não te pertence? Não é verdade, não é bom, não é? Porque para a gente poder saber se defender, é preciso que saibamos o que nós somos. É preciso que a gente saiba aquilo que nós somos, para depois conhecermos aos outros. Conheça-se para depois conhecer aos outros. Esta é a segunda dica. Apresente a sua religião. Não apresente antes a religião dos outros, porque você vai acabar por insultar a religião deles, sem, no entanto, conhecer a base, o que faz com que a religião dele, ele afirme que é uma religião verídica. A terceira dica que eu quero dar a vós é conhecer os pilares da outra crença. Conhecer os pilares da outra crença. Nós estamos a falar aqui das dicas. São várias crenças que existem no mundo. Então nós aqui trouxemos, em Moçambique nós temos o maior número da outra religião, que prefiro não falar, que é para não parecer que a gente está a ensinar algo, para isto é contra os outros. Sim, em Moçambique nós temos a maioria a outra religião. É preciso que você saiba, depois de você conhecer a sua religião, conheça os pilares da outra religião. Os pilares. Quais são os pilares? O que estas pessoas alegam que a sua religião é certa? Por que estas pessoas alegam que a sua religião é tão certa mais que todas as religiões? Você vai pegar nos pilares. Você vai conhecer os pilares da outra crença. Conhecendo os pilares da outra crença,
facilmente você fragiliza qualquer defesa da pessoa. Conhecendo os pilares da outra crença, depois de conhecer os seus pilares, conhecendo os pilares da outra crença, você fragiliza a crença dele. Eis a razão pela qual, que ao fazermos os nossos encontros, quando a pessoa nos dá um versículo, nós damos o outro versículo. Agora já podem perceber por quê. Porque nós conhecemos os pilares. Nós conhecemos porque que ele está a falar aquilo que está a falar. E nós sabemos onde que aquilo que ele está a falar, onde que ele está a contradizer. Por isso, quando ele traz a sua defesa, nós trazemos a nossa posição, mas dentro do seu próprio livro. Portanto, 3 dicas são suficientes. Como eu disse, que queria falar apenas 10 minutos ou 5 minutos, mas acabei ultrapassando. 3 dicas são suficientes para a gente poder olhar para aquilo que é um diálogo interreligioso, ou mesmo com pessoas que não são religiosas. Você não vai falar com o ateu enquanto que não conhece a ciência. Você tem que conhecer a ciência. Você tem que conhecer o mundo dos ateus, que é para poder conversar com o ateu. Caso contrário, ele vai te provar com a sua lógica, ele vai te provar com as suas teses e você há de ficar embaixo. Atenção! Esta coisa de diálogo acaba nos fazendo perder o imã se a gente não tem imã da nossa própria religião. Esta coisa de interreligião acaba fazendo-nos perder o imã quando a gente não tem imã e não tem conhecimento sobre a nossa própria religião. Portanto, a primeira coisa, ou uma das coisas que deve se buscar, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Iqra, aprender. Nós temos que aprender. Portanto, sem mais delongas, queria terminar por aqui e sabendo, ou então recebendo se calhar algum retorno do vosso lado, se existem algumas 2, 3. Mas lá não senta. Ok. Ainda sou. Ok. Estou mesmo a terminar. Só vou pedir umas 2, 3 perguntas que se calhar tem sido uma pedra no sapato dentro de nós, daqueles que já se calhar iniciaram e têm feito este diálogo interreligioso e têm encontrado alguma dificuldade num certo assunto. Então estou aqui junto ao meu colega Sheikh Abu Bakr, inshallah vamos poder responder apenas 3 perguntas, que é para podermos encerrar, inshallah. Tá. Mas também se não tiver, eu já sinto-me livre. Ok. Não é pergunta, é um pedido que eu tenho. Sim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. Meu nome é Abu Bakr Bari. Eu tenho um pedido que eu quero pedir. Essa organização que eu vi hoje é uma organização boa. Eu quero repetir mais, para fazer mais informação, para a pessoa beneficiar. Eu tenho esse pedido. Assalamu alaikum warahmatullahi. Penso que Bai Yassin já tomou nota disso. Inshallah, Bai Yassin, junto às pessoas que lutaram para que a gente viesse para cá, inshallah, vão poder se pronunciar nos próximos dias, inshallah. Jazakallah pelo convite. Jazakallah. Sim, mais 2 só. Penso que não existe, né? Bom, no fim, eu queria agradecer o calor, o amor que todos têm estado a nos transmitir, e hoje tenho a honra de chamar a todos esses pelos seus nomes. Abdul Qadir, sem mencionar o prefixo Maulana; Hussein, sem mencionar o prefixo Maulana; Hassan, sem mencionar o prefixo Maulana, porque nós hoje todos vamos comer cabrito em casa de Maulana.
É só Hassan Hussein. Não, na verdade eles são os nossos grandes companheiros, não é? Colegas, ex-colegas na classe de Hifl, e são pessoas que sempre deram o seu máximo, alhamdulillah, mostrando o amor para com todos sem nenhuma distinção. Maulana Abdul Qadir, Maulana Hassan, Maulana Hussein e todos aqueles que estiveram naqueles nossos tempos sabem que brincamos. Temos lá também daquele lado a Fez Bashir, né? É Mufti Uzefa, né? Ok, temos lá também Mufti Uzeifa, né? Portanto, somos todos nós da mesma, digamos, da mesma era, não é? De estudos, e quero agradecer mesmo do fundo do coração que mesmo sendo filho da casa, eles, porque muitas das vezes o que acontece é o filho da casa não é bem-vindo em casa, sabem disso, né? O filho da casa, muitas das vezes, não é bem-vindo em casa, né? Mas eles, alhamdulillah, têm mostrado este carinho, amor, não é? E estava a esquecer o Afzal também esteve conosco no Maputo, e mais outros colegas que estão aqui, não posso mencionar todos eles. Quero agradecer do fundo do coração a vossa participação e atenção. Jazakumullahu khairan. Como disse, meu nome é Abdulrahman Ibn Said. Para todos aqueles que nos conhecem, temos uma página com o nome Caravana de Dawa no Facebook, assim como no WhatsApp. Para todos aqueles que querem assistir os nossos trabalhos, poderão lá entrar. E temos também a página do Bai Yassin, que tem divulgado os nossos trabalhos. É só escrever no YouTube Yassin Yusuf. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.